Eu acho que eu vou ficar aqui, né? Aqui, ali. Pode ser aqui. Já estou ficando sócio daquele púlpito ali. Irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço o convite, a oportunidade. Na verdade, essa oportunidade já estava assim sendo gestada, né? Há muito tempo e não dava certo por várias razões, mas graças a Deus quis o Senhor que hoje fosse o dia, que essa fosse a hora e que esse fosse o momento em que nós aqui juntos meditássemos um pouquinho na palavra de Deus. E eu fico feliz pela oportunidade que me é dada e espero que aquilo que Deus colocou no meu coração venha de encontro à sua necessidade, venha de encontro àquilo que você precisa ouvir, que não é necessariamente o que você quer ouvir, mas o Senhor é cuidadoso com a nossa vida e Ele coloca na nossa vida aquilo que de fato nós precisamos. Muitas vezes nós não conseguimos separar muito bem aquilo que nós precisamos daquilo que nós queremos e às vezes por isso nós encontramos algumas dificuldades, alguns tropeços, erramos ao longo da caminhada, mas eu tenho certeza que hoje Deus nos trouxe aqui porque Ele quer ministrar as nossas necessidades. E assim, o nosso coração preparado pela palavra do Senhor vai servi-lo com muito mais alegria, com muito mais dedicação. Quero que você curva a sua cabeça primeiro e que você ore. Primeiro eu quero que você ore por você mesmo. Que você abra o seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida aqui hoje, aquilo que o Senhor quer transmitir ao seu coração. E depois eu quero que você ore também por mim, para que o Senhor me dê a graça de ser fiel e de transmitir a palavra dEle conforme Ele planejou que ela fosse transmitida aqui nessa noite. Então curva a sua cabeça, feche os seus olhos, um momento de oração, você e o Senhor. Deus querido, o Senhor planejou essa noite na vida de cada um de nós. O Senhor planejou todas as coisas para que nós estivéssemos aqui. O Senhor moveu corações, o Senhor instruiu, o Senhor dirigiu, o Senhor abriu portas, o Senhor fechou portas para que cada um de nós chegasse aqui nessa noite. E eu te agradeço, ó Deus, por este cuidado do Senhor com a nossa vida. E agora, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor preparou com todo amor, com todo cuidado, para ministrar ao nosso coração nessa noite, nos seja dado. E que, ó Deus, a minha vida não seja um obstáculo àquilo que o Senhor quer fazer, mas ao contrário, seja eu tão somente um instrumento nas tuas mãos, um instrumento para transmitir a tua palavra, um instrumento para edificar a vida do teu povo, a minha própria vida. Ó Deus, abra os nossos corações. Leva cativo agora, ó Deus, todo o pensamento até a tua presença. Usa, ó Deus, a minha vida com poder e muita graça, e que nada que não seja a verdade do Senhor seja dita aqui nesse lugar, e que esta mesma verdade, ó Deus, cause um grande impacto no nosso coração, a ponto de mudar a nossa vida, de mudar a nossa visão, de redirecionar os nossos passos e de nos fazer viver conforme a tua vontade. Que seja assim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Durante o tempo que eu trabalhei como pastor no Mato Grosso, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho num quartel do Exército. Nós tínhamos alguns cultos lá com alguma frequência. E era muito interessante porque pregar para soldado no quartel é a coisa mais engraçada que eu já fiz na vida, porque eles prestam atenção mesmo. Mas não é porque o assunto é interessante, não, é porque é obrigado a prestar atenção, né? Fica lá o sargento na porta e os soldados lá todos, né, em ordem, ouvindo o sermão com toda a atenção.
E era um trabalho interessante, mas uma coisa que me chamou a atenção foi que num desses trabalhos estava lá o capitão, que era o capelão responsável pela região, e ele falou que no quartel onde ele servia, ele mandou escrever uma frase bem grande no muro, assim: deixe o seu suor no campo de treino, para não deixar o seu sangue no campo de batalha. Achei muito interessante, porque de fato, se o soldado não estiver bem preparado, ele vai ser vítima dos seus inimigos, ele vai perder a sua vida, e para estar bem preparado, ele precisa treinar, precisa se dedicar, precisa aperfeiçoar suas habilidades, precisa aperfeiçoar o seu preparo físico, precisa estar pronto para enfrentar situações extremas, precisa estar treinado para passar fome, para passar frio, para passar privações, para ser preso, enfim, um monte de coisas que ele precisa estar treinado. Quando nós começamos a nossa relação com Deus, nós precisamos nos lembrar que algo de que a Bíblia fala muitas vezes, repetidas vezes, é que a vida cristã, para ela ser agradável ao Senhor, ela exige diligência, disciplina, dedicação, esforço, trabalho. E o apóstolo Paulo, dos escritores do Novo Testamento, é aquele que mais usa o recurso das figuras de linguagem para ensinar sobre como deve ser a nossa relação com Deus. E eu fico preocupado porque às vezes nós particularmente presbiterianos, somos muito dedicados em conhecer as coisas de Deus. Nós gostamos de estudar a Bíblia, nós gostamos de entender o seu contexto, nós gostamos de conhecer as histórias bíblicas, nós gostamos de interpretar o texto à luz de todo um contexto, e é claro que isso é importante, isso é necessário, isso é decisivo para que a igreja seja de fato uma igreja de Cristo. Mas às vezes nós não somos tão cuidadosos com a prática, com a ação. Eu tenho um colega que ele costuma dizer o seguinte, que se nós crentes colocássemos em prática tudo que nós sabemos sobre Deus, nós sairíamos voando que nem anjo. Então, todo mundo ia embora para o céu, porque nós já sabemos muito, nós conhecemos muito, nós sabemos muitas coisas da Bíblia, mas às vezes nos falta aquele elan, aquela vontade, aquela força de partir para a ação, de agir, de começar a fazer o que Deus quer que nós façamos. Hoje eu quero falar um pouquinho da nossa relação com Deus, mas eu quero falar dessa relação do meu ponto de vista e daquilo que Deus espera de mim. O apóstolo Paulo escreveu para um dos seus discípulos, o pastor Timóteo, e nessa carta, ele escreveu 2 cartas para ele, e em uma dessas cartas, o apóstolo Paulo se preocupa muito em instruir Timóteo de uma maneira muito prática, muito objetiva. Como agir nessa situação, como agir naquela, como fazer assim, como tratar os idosos, como tratar os jovens, como tratar as mulheres. Paulo estava muito preocupado com a postura, com a vida, com os relacionamentos, com a atitude diária de Timóteo. E na carta que ele escreveu, ele usa repetidas vezes as figuras de linguagem. Ele compara o cristão com um soldado, ele compara com um lavrador. E hoje à noite eu quero que você leia, abra sua Bíblia aí, na 2ª carta que ele escreveu a Timóteo. E eu vou dessas figuras de linguagem que ele utiliza aí, nesse capítulo 2, ele usa a figura do soldado, a figura do atleta e a figura do lavrador. Mas eu quero ficar hoje só na figura aqui do soldado. O que que o apóstolo Paulo diz para Timóteo? No capítulo 2 da 2ª carta, no versículo 3 e no versículo 4. Vamos ler juntos? 2 Timóteo 2, 3 e 4. Vamos ler todos juntos. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida,
porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Amém. O que Deus espera de você? O apóstolo Paulo escreveu essa carta para Timóteo, que era um jovem pastor, e ele está falando aqui das responsabilidades de um líder. Mas eu creio que aquilo que o apóstolo Paulo recomenda, ensina para Timóteo, se aplica à vida de qualquer cristão. Porque qualquer cristão deve ter como seu objetivo imitar o seu mestre, ser como o seu mestre. Quando Jesus Cristo resolveu fazer o seu ministério, ele escolheu um método de ensino que consistia exatamente em formar o caráter dos seus seguidores conforme o seu próprio caráter. Então o que Jesus Cristo ensinou não foi que você deve saber um monte de coisas de teologia, que você deve conhecer, ter um vasto conhecimento sobre determinados assuntos, e Cristo então dava muitas aulas sobre isso. Não, Jesus Cristo pôs a mão na massa. Jesus Cristo convidou os homens a imitá-lo, a segui-lo, a viver como ele viveu, a reproduzir as ações que ele empreendeu. E o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso. E uma de suas cartas, ele conclama a igreja dizendo assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo estabelece aqui alguns critérios, alguns parâmetros, alguns caminhos que o líder Timóteo deve seguir, ele quer que Timóteo então seja aquele líder a quem outras pessoas imitem. Por isso, no versículo anterior, que nós não lemos, o apóstolo diz para Timóteo: olha, o que você aprendeu de mim, eu quero que você ensine para outros. E os outros vão ensinar, e assim os cristãos fiéis e dedicados vão se multiplicando. Como? Um ensinando o outro, e ensinando como? Só transmitindo informações? Não. Ensinando a partir da sua vida. Esse é o modelo cristão. Isso é o discipulado. O discipulador não diz assim: olha, vai lá e faz isso. Não, o discipulador diz assim: vem e veja como eu faço. E faça como eu faço. E viva como eu vivo. E reproduza as minhas ações. Então eu quero conclamar você aqui hoje a meditar sobre o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre o que Deus espera de nós como discípulos de Jesus Cristo. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que no seu relacionamento com Deus, você precisa ter a coragem de enfrentar desafios. Coragem de enfrentar desafios. Paulo diz assim para Timóteo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Infelizmente hoje, o que a gente ouve sendo pregado por aí é um cristianismo sem muito compromisso. É um cristianismo que exige muito pouco das pessoas. Muitas pessoas estão se agregando à igreja, mas não estão comprometidas com Cristo, não estão comprometidas com o Evangelho, não entenderam o que é de fato ser um seguidor de Cristo. Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de estar com o Dr. Russell Shedd, que eu creio que talvez todos aqui conheçam, e isso há quase 15 anos atrás, e ele disse uma coisa já há tantos anos atrás que me deixou preocupado, e era verdade, me deixou preocupado porque era verdade. Ele diz assim: o problema da igreja hoje é que ela está cheia de pessoas que não são convertidas. São pessoas que vieram para a igreja, ficaram na igreja, fizeram amizades na igreja, gostaram da música da igreja, gostaram das moças da igreja, ou dos rapazes da igreja, e foram ficando, se habituaram a ficar, e ficaram, mas lhes falta ainda aquele verdadeiro compromisso com Jesus Cristo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo é que um homem e uma mulher, um jovem, um rapaz, uma moça comprometida com Cristo é aquele que está disposto a fazer sacrifícios. Quando Jesus Cristo chamou os seus seguidores, ele diz assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus então queria deixar claro que segui-lo envolve um custo, envolve um preço, envolve uma boa medida de autossacrifício. Mas não é autossacrifício como, por exemplo,
aguentar a visita de cunhado, aguentar essas coisas, sogra. Não é essa medida de sacrifício. Não, é você estar disposto a abrir mão de muitas coisas para viver conforme o Senhor viveu. Hoje está fora de moda um evangelho que exija renúncia. Hoje está fora de moda um cristianismo que exija mudança de atitude, mudança de vida. Muitas pessoas, e vocês jovens talvez sejam os mais afetados por essa mentalidade, pensam que é possível seguir a Cristo e viver a mesma velha vida que sempre foi vivida. E eu quero dizer que hoje que não é possível. Se vocês aspiram conhecer a Deus, se vocês aspiram uma vida de maior intimidade com Deus, se vocês querem mesmo estar junto de Deus, vocês precisam estar dispostos a enfrentar desafios. Eu quero aqui listar alguns. Primeiro, o desafio de ser diferente. Paulo diz na carta aos Romanos que o cristão não deve se conformar com este século, mas ao contrário, ele deve ter a sua mente renovada, ter a sua vida renovada. O cristão, ele não pode tomar a forma, ele não pode ser igual a todo mundo. Mas em que é que o cristão deve ser diferente? É na roupa. Por exemplo, o pastor deve estar aqui cozinhando debaixo desse paletó, porque é pastor e tem que ficar de paletó. Ou as moças têm que usar um vestido bem comprido, porque não pode mostrar a canela. Ou os rapazes têm que usar o cabelo bem curtinho. Não! Obviamente há determinadas convenções sociais, eu não vou tratar disso aqui hoje, porque não é meu assunto. Reverendo Maurício está ali, depois você pergunta para ele. Aliás, tudo que ficar complicado aqui, você pergunta para ele, tá bom? Eu vou pregar e vou embora. Então, ele fica aí para resolver. Diferença, queridos, de caráter. Diferença de objetivos na vida. Nossa sociedade hoje impõe para nós muitas coisas que exaurem, esgotam as nossas forças e tiram de nós o melhor que nós poderíamos oferecer para Deus. Eu tenho falado muito sobre isso na igreja, que nós precisamos aprender a ter uma vida mais simples. Vocês jovens estão aí estudando, pensando na carreira, pensando em ganhar muito dinheiro, pensando em comprar o seu apartamento, o seu carro, pensando depois em casar, depois em ter uma casa na praia, ter uma casa no campo, ter mais isso, ter mais... A nossa vida hoje, queridos, infelizmente se resume em planejar o que nós vamos possuir, planejar o que nós vamos comprar, planejar o que nós queremos ter. E nem sempre nós estamos preocupados no que nós queremos ser. O que eu quero ser como um discípulo de Jesus Cristo? Na verdade, hoje as pessoas até perdem a sua identidade. Quando você vai apresentar alguém, você geralmente apresenta o que ele tem. Ó, esse aqui é o dono do não sei o quê. Bom, é isso que ele é? O dono de alguma coisa? Ah, esse aqui é o doutor fulano. Mas é isso que ele é? A identidade se perdeu porque as pessoas se identificam pelo que elas têm. E nós, às vezes, nos deixamos levar por essa onda, e vocês, jovens, às vezes perdem oportunidades extraordinárias de ter uma relação íntima com Deus, porque estão esgotados, com todas as suas forças esgotadas, porque estão perseguindo um projeto de vida, que é o projeto de vida de todo mundo. O apóstolo Paulo, na carta que escreveu para Timóteo, ele deu para Timóteo uma receita de vida radical. Timóteo, tendo comida e roupa, dê-se por satisfeito. Ninguém consegue viver assim hoje, né? Ter comida e roupa não dá. Então você precisa ter coragem de resistir. Você precisa ter coragem de enfrentar o desafio de ser sal e ser luz. Eu fico pensando assim, será que seus colegas de escola, de trabalho, se identificam? Ou identificam você como um discípulo de Jesus? Será que você teria coragem de fazer como Paulo? Ao invés de ficar discutindo religião com seus colegas,
Diz assim para ele: olha, faz o seguinte, anda comigo uma semana e você vai saber o que é ser cristão. Já pensou? Hoje eu estava aconselhando um rapaz que está frequentando a igreja e quer seguir a Cristo, né? Quer tomar uma decisão. E ele me perguntou sobre bebida alcoólica. E eu de repente fiquei numa saia justa. Porque eu falei para ele da Bíblia, que a Bíblia não exige abstinência completa, mas a cultura brasileira, o evangélico e tal, e não sei o quê. E falei para ele que o crente precisa ter uma vida sóbria. E que antes de perguntar se beber é pecado, ele deveria perguntar se beber vai fazer bem para a vida espiritual dele. E eu fiquei na saia justa porque ele disse o seguinte: mas pastor, eu tenho 2 colegas, um batista e um presbiteriano. Toda sexta-feira a gente sai para beber uma cervejinha. Eu falei: ah, tá bom. Sabe, eu fico pensando, qual é a diferença que nós estamos fazendo? Qual é a diferença que você faz lá na escola, lá na sua casa? Você que talvez não tem... Quem aqui tem pais que não são crentes? Levanta a mão. Será que os seus pais olham para você e veem em você um cristão? Uma pessoa que os inspire a conhecer a Deus? Que os motive a pensar: por que esse meu filho vive desse jeito? Ou será que às vezes o que o seu pai, seus pais vê, mas esse meu filho diz que é um cristão, mas não faz diferença nenhuma, esse cristianismo dele? Nós somos chamados, Jesus diz, para ser sal da terra e luz do mundo. Isso significa que o cristão é essencialmente diferente do não cristão. E o cristão não só é diferente do não cristão, como o cristão tem uma missão perante o mundo não cristão, que é a missão de conduzir as pessoas à vida, que é a luz, que é Cristo, e a missão de preservar a vida, que é a função primária do sal. Jesus comparou o cristão com o sal, porque o sal é que preserva a vida. E é claro que eu estou tentando usar aquela ilustração no contexto que Jesus usou. Tem um livrinho que depois foi publicado inteiro no Brasil, mas a primeira edição dele foi um capítulo só, que recebeu o título de O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, de John Stott, um pregador inglês muito famoso, que escreveu dezenas de livros que estão aí traduzidos no português. E nesse livrinho, ele diz o seguinte, que quando Jesus nos diz que nós somos o sal da terra, Jesus está colocando sobre os nossos ombros a missão de manter a vida nesse mundo a partir da nossa vida e da pregação do Evangelho, porque o sal existe para preservar. E quando nós cristãos, diz ele, ficamos falando mal do mundo, que esse mundo não presta, que esse mundo está acabado, que esse mundo está de mal a pior, ele diz: a culpa é nossa. E ele faz a seguinte ilustração: imagine você sai do trabalho, passa no açougue, compra um pedaço de carne, 1 quilo de carne, chega na sua casa e põe esse quilo de carne lá em cima da mesa, e vai para o trabalho de novo, e volta, e passa a noite, e aquele pedaço de carne está lá em cima da mesa. 3 dias depois que o pedaço de carne está lá em cima da mesa, o que aconteceu com ele? Apodreceu. Aí você chega lá na mesa e fala: ô pedaço de carne burro, por que você apodreceu aí na mesa? Você não sabe que a geladeira pode te preservar? Por que você não foi para a geladeira? Ou então por que você não pulou no saco de sal? John Stott diz que quando o cristão reclama do mundo, ele está sendo como esse sujeito que fica reclamando do pedaço de carne. Porque quem tem o modo de preservar aquela carne
não o preservou. Assim nós, que temos a mensagem que salva, que transforma, que muda, e não falamos nada, e não fazemos nada. Paulo diz para Timóteo que ele deve estar preparado para enfrentar esse desafio de ser uma testemunha de Cristo. Participar do sofrimento, estar envolvido na obra como Paulo estava. Paulo estava preso quando ele escreveu para Timóteo. E ele estava preso por causa da fé. E eu creio que o que Paulo queria que Timóteo entendesse é que se a sua fé vai te fazer sofrer, sofra. E o apóstolo Pedro foi quem disse na sua carta que é melhor sofrer pelo que é bom do que sofrer pelo que é ruim. O cristão, ele precisa ter a coragem de viver o seu cristianismo de tal maneira que, mesmo que esse cristianismo lhe faça sofrer, lhe faça ser rejeitado, faça que ele seja discriminado, faça que ele seja evitado nas rodas de amigos, que seja assim. Porque de fato, querido, a luz incomoda as trevas. Na sua casa tem barata? Na sua casa tem barata? Tem? Tem? Ah, meu Deus. As baratas ilustram bem isso. Quando você levanta de noite, não é, para beber água, ou então para saltar a geladeira, aí você vai no escuro, quando você acende a luz, tem uma barata em cima do pão que você ia comer, escondido. Quando acende a luz, o que a barata faz? A barata corre para onde? Para a sombra. A luz incomoda. O cristão, quando ele vive o cristianismo verdadeiro, a presença dele não vai ser muito agradável. Porque ele vai ser sempre um contraponto. A própria presença dele vai denunciar um monte de coisa errada. Paulo diz que Timóteo deveria estar pronto para passar por sofrimentos, como um bom soldado. Nenhum soldado imagina ir para a guerra para descansar, para passear. E nós, queridos, nós precisamos entender que nós estamos numa verdadeira batalha espiritual. Que não é necessariamente aquela coisa Spielbergiana, né, da década de 90, de amarrar demônio, amarra em cima, amarra embaixo, amarra, tira a força, joga no buraco, joga no abismo. Não é necessariamente essa batalha, mas é a batalha de enfrentar cada dia o desafio de viver num mundo que rejeita o cristianismo e que quer abafar a mensagem do Evangelho, mas nós fomos chamados para anunciar a mensagem do Evangelho. E para vencer essa batalha, é preciso ter coragem para enfrentar desafios. Nenhum cristão pode imaginar ser um cristão e continuar vivendo a mesma vida. Eu fico muito incomodado quando eu vejo alguém falar que a igreja presbiteriana é boa. Já ouviu isso? Antigamente a gente ouvia mais, né? Mas hoje é menos. Mas porque tem mais igrejas assim meio largadas, né? Mas antigamente, quando não tinha tanta igreja como tem hoje, eu me lembro, eu era menino, há pouco tempo atrás eu era menino, e as pessoas diziam assim: olha, a igreja presbiteriana é boa, porque lá pode tudo, né? E eu ficava pensando, por que essa ideia de que lá pode tudo? Porque os crentes estavam vivendo como quem pode tudo. E o crente pode tudo mesmo. O apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém. Você é livre em Cristo para viver conforme a vontade de Deus. E isso exige coragem para enfrentar desafios.
Em 1944, as tropas aliadas resolveram fazer um ataque maciço contra o exército alemão lá na costa da França, na Normandia. E quem assistiu o resgate do soldado Ryan sabe, né, o que aconteceu aquele dia. Se não me engano, dia 6 de junho de 1944, quando as tropas invadiram a costa da França. E para tomar aquela posição, para tomar aquele lugar, mais de 10 mil soldados morreram num só dia de batalha. Soldados aliados. Os alemães eles nem contaram, jogaram no buraco sem contar mesmo. Milhares. Ninguém pode pensar que está numa guerra e não vai sofrer perdas. Se você quer ter um relacionamento com Deus verdadeiro, e essa é a segunda lição que eu quero compartilhar com você, você precisa estar disposto a ter uma dedicação integral e exclusiva ao Senhor. Paulo diz assim que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Todos nós estamos em serviço. Todos nós fomos chamados para viver o Evangelho em tempo integral. Cristão não tira férias, cristão não tira licença prêmio, cristão não tira folga. Nós estamos arregimentados para servir a Cristo em tempo integral. E nós, como soldados, precisamos, se queremos mesmo manter a nossa comunhão com Deus de verdade, precisamos estar envolvidos neste serviço de maneira integral, de maneira exclusiva. A figura do soldado na cabeça de Paulo era uma figura riquíssima. A figura de um soldado que Paulo tinha quando ele escreveu para Timóteo, provavelmente era a figura da guarda pretoriana. Já ouviu falar da guarda pretoriana? A guarda pretoriana era o destacamento do exército romano que tinha como missão proteger a vida do imperador. Você assistiu? Hoje eu estou falando só de cinema, né? Gladiador. Quem assistiu o Gladiador aqui? Lembra? O Gladiador tinha uns soldados romanos assim de roupa preta. Aquela era a guarda pessoal do imperador. E a guarda pessoal do imperador é quem cuidava dos prisioneiros que iam ser julgados pelo imperador. Paulo exigiu ter um julgamento perante o imperador, portanto ele foi entregue para a guarda pretoriana. E daí? A guarda pretoriana, irmãos, era a guarda de elite do exército romano. Os melhores soldados, os mais bem preparados, os mais fortes, os mais altos, os mais dedicados, aqueles que tinham uma dedicação absoluta. O soldado romano fazia um juramento, de onde veio a nossa palavra sacramentum. Ele fazia o juramento de que nada o demoveria do seu serviço militar, mesmo que ele tivesse que morrer para defender a sua pátria. Era essa a ideia que o apóstolo Paulo tinha. Um soldado totalmente entregue à sua missão, que não devia preocupar-se com mais nada a não ser cumprir as suas tarefas. E Paulo diz, é assim, Timóteo, que você tem que ser. Para você agradar a Deus, para você fazer a obra de Deus, para você servir a Deus, para você ter comunhão com Deus, você não pode ter um coração dividido. Jesus foi quem disse isso antes de Paulo. Lá no Sermão do Monte ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar outro, ou o contrário. Você não pode servir a Deus e servir as riquezas. E eu quero dizer para você, querido, que nós vivemos um tempo em que o dinheiro é o Deus desse século. Não é de hoje, mas eu acho que hoje a coisa está muito escancarada, né? Você liga a sua televisão, você não consegue passar um comercial sem ouvir falar que, olha, se você não tiver aquele carro tal, você não é uma pessoa feliz. Umas propagandas assim, absurdas até, né? É só o sujeito comprar um carrão, aparece uma mulher bonita. Olha que coisa espetacular, né? Quem não quer? É só o sujeito comprar uma casa, vai acontecer alguma coisa. Ou seja, a nossa sociedade é movida
pelo desejo de ter, de comprar, de gastar, e você se gasta e se acaba por causa disso. Jesus diz: olha, não é possível viver assim com o coração dividido. E o apóstolo Paulo diz, reitera, repete, reafirma, relembra Timóteo: nenhum soldado em serviço se envolve em outros negócios. Você precisa ter uma dedicação exclusiva. Eu gosto muito do que Eliseu fez quando ele foi chamado para o ministério profético. Você lembra? Você não lembra? Eu vou lembrar. Eliseu tinha uma empresa de terraplanagem. Ele tinha bois, juntas de bois. Era como se fosse o trator de hoje. Então ele tinha 12 juntas de bois. Era muito boi. E eu vivi no interior de Goiás, e lá no interior de Goiás ainda tinha algumas pessoas que tinham bois de carro, que é esse boi que puxa arado, que puxa carroça, que eram os bois que Eliseu tinha. Esses bois, gente, são criados como filhos, porque eles são ensinados desde quando eles são bezerros a aceitar o jugo, né, a canga na sua costa. Eles são tratados, eles são cuidados de maneira muito diferente de que os outros bois. Então quem tem um boi desse, ama esse boi. Eliseu tinha 12. Ele vivia de prestar serviço com os seus bois, arando uma terra aqui, cuidando de uma outra coisa ali, arrastando alguma coisa lá. Mas quando ele foi chamado para o ministério profético, sabe o que ele fez? Ele voltou para casa, pegou os seus bois, matou os seus bois, convidou os vizinhos, fez um churrascão, convidou todo mundo, comeu os bois, pegou os equipamentos que ele tinha, o arado, todos os aparelhos para usar nos bois, queimou tudo. Sabe por quê? Ele sabia que agora ele servia a Deus. E quem serve a Deus, ou o serve integralmente, ou não o serve de jeito nenhum. Jesus Cristo, certa feita, foi encontrado por alguém lá que queria segui-lo, mas primeiro queria voltar para despedir da família. Jesus diz assim: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Se você quer ter mesmo uma relação verdadeira com Deus, você precisa colocar Deus no centro da sua vida. Eu já li um texto que dizia que o exército romano se tornou a maior potência do mundo, porque o exército romano foi o primeiro exército de grandes nações, é claro, que tinha o soldado profissional, o soldado contratado e pago pelo governo. Ele tinha dedicação exclusiva. Os outros exércitos, como Israel, era assim: o cara estava lá plantando a roça, cuidando do gado, tem guerra, ele largava a fazenda dele e ia para o campo de batalha. Em Roma não, os soldados viviam para guerra. E não foi à toa que o Império Romano se tornou o maior império da história da humanidade. É essa a figura que Paulo tem na sua cabeça. Alguém que deixa tudo, porque tem uma causa maior. Olha, pastor, então tem que deixar tudo para só viver na igreja, só pregar o evangelho? Não, você pode fazer tudo isso onde você estiver, porque foi lá que Deus te colocou e é lá que Ele quer te usar. E é lá que Ele vai te usar. Basta que você esteja envolvido nessa missão de maneira integral. Por último, só para você pensar, se você quer ter mesmo uma relação verdadeira com Deus, você precisa ter como maior objetivo da sua vida que Deus seja glorificado em tudo que você faz. Tudo que você fizer, você tem que ser o melhor aluno. Para quando alguém te perguntar por que você é o melhor aluno, porque eu sirvo a um Deus e eu quero fazer o melhor para Ele. Você tem que ser o melhor empregado. Por quê? Porque quando alguém te perguntar, você vai dizer: eu sou o melhor empregado porque eu sirvo a um Deus e eu quero que Ele seja honrado em tudo aquilo que eu faço. Foi isso que o apóstolo Paulo ensinou quando ele disse
que tudo o que nós fizermos, nós devemos fazer para a glória de Deus, em nome de Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. O desejo de um soldado é satisfazer aquele que é o seu comandante, aquele que o arregimentou. Nós, queridos cristãos, fomos chamados por Cristo para ser discípulos. E o nosso maior objetivo tem que ser satisfazer a Cristo. Que Cristo fique feliz com o que você faz, com as decisões que você toma, com as palavras que você usa, com as ações que você empreende, com os seus projetos, com os seus sonhos, com os seus alvos, com os seus objetivos, com a sua família, com o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, enfim. Nosso desejo, o seu desejo, se você quer ter uma relação verdadeira com Deus, se você quer mesmo conhecer a Deus de fato, se você quer mesmo participar de uma vida verdadeira com Deus, você precisa viver para satisfazer o Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: nós precisamos entender que a vida cristã exige de nós compromissos sérios, disciplina, dedicação. A verdadeira vida cristã não é para os relapsos, não é para os descuidados. O verdadeiro cristianismo não se alcança com uma vida mediana. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, quero terminar fazendo essa referência. Até porque nós estamos aí nos dias do PAN. E a figura do atleta é muito apropriada para ilustrar, e foi por isso que Paulo a usou. Paulo diz assim: muitos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Corram de tal maneira que vocês alcancem o prêmio. Na verdade, medalha de prata é um prêmio de consolação para um perdedor, não é? Quem ganha medalha de prata ganhou o quê? Não, ele perdeu o primeiro. Ele não ganhou o segundo lugar, ele perdeu o primeiro. Na antiguidade, não tinha coroa de prata, tinha coroa de louros, que era dada apenas para o atleta vencedor. E o que o apóstolo Paulo queria ilustrar é que somente aqueles que cuidam de si mesmos, que são disciplinados, que fazem o seu melhor, somente aqueles que se dedicam integralmente, chegam na frente. E o cristão tem que ser alguém assim, um atleta tão dedicado, que sempre chega em primeiro lugar. Conhecer a Deus, querido, é fácil. Agradar a Deus deve ser o nosso maior objetivo. E isso exige de nós a entrega total da nossa vida. Então, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, você precisa fazer isso. O primeiro passo é esse. Não adianta você saber um monte de coisas sobre a igreja, sobre Deus. Não adianta você conhecer um monte de músicas, você cantar bonito, se a sua vida ainda não foi entregue totalmente, de maneira irrestrita a Cristo. Se você já fez isso, então você entrou na academia. Pode começar a se preparar. Com uma certeza: em Cristo você vai ganhar o prêmio. Porque nele nós somos mais que vencedores. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar.
Curva sua cabeça. Senhor, muito obrigado, porque nós fomos chamados pelo Senhor. Isso é uma honra, ó Deus, reservada para poucos. E eu te agradeço porque nós estamos aqui nessa noite e fazemos parte deste grupo seleto que tem o privilégio de ouvir a Tua palavra. Agora, ó Deus, abre o nosso coração e o Teu Espírito Santo opera em nós de tal maneira que, entendendo essa palavra, ela encontre lugar no nosso coração e transforme-nos, ó Deus. Transforme a nossa vida. E que todos nós, ó Deus, desejemos mesmo de todo o nosso coração conhecer o Senhor cada vez mais, servir o Senhor cada vez melhor, viver para a Tua glória. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado.